Então vamos lá. Bom dia para todos. Vamos começar. A primeira matéria aí, né, é sobre cadeia alimentar. Então vamos fazer uma revisãozinha sobre cadeia alimentar, tá? Peraí que eu vou abrir aqui o negócio de cadeia alimentar. Então nós temos, né, os produtores, que são os primeiros aí da cadeia alimentar, sempre. Os produtores sempre vai ser o primeiro. Por quê? Porque é ele que vai começar a cadeia sempre mesmo, tá? Porque é ele que começa todo o início da energia de uma cadeia alimentar. Porque como eles fazem fotossíntese, eles vão ser o primeiro. Então, a alga, nesse caso dessa cadeia aqui, é a alga, tá? Em outras cadeias, provavelmente vai ser uma planta, ok? Então, uma planta, uma alga, eles sempre iniciam a cadeia alimentar, porque eles são os produtores, né? Os que fazem fotossíntese, que iniciam toda uma cadeia alimentar. Depois dela, quem que come a alga, quem que come as plantas? O consumidor primário, que é um herbívoro. Pessoal, o herbívoro é quem come planta, tá? Quem come alga. Então, nesse caso aqui, eu pus o caramujo. O caramujo, ele vai ser o consumidor primário, ele está comendo a alga. Depois, vai vir alguém e vai comer ele. No caso, um peixe. Então, o peixe comeu o caramujo. Ele é o consumidor secundário, porque ele é o segundo, né, consumidor. Depois tem aí o tuiuiu, né? O tuiuiu, ele vai comer o peixe, que é uma ave, tá? Tuiuiu é uma ave. E essa ave, ela vai ser então consumidor terciário, que é o terceiro. E o jacaré vai comer o tuiuiu, ele vai ser então consumidor quaternário, beleza? Os consumidores, tirando o primário, que é herbívoro, todos os outros, secundário, terciário, quaternário, eles são carnívoros, tá? Então eu tenho aí a alga, uma planta, né? Os produtores, que são seres autotróficos, que fazem seu próprio alimento, e os consumidores são seres heterotróficos, que é aquele que se alimenta de um outro ser vivo, tá? E o final de toda a cadeia, a gente tem os decompositores. Por quê? Perdão. Os decompositores são as bactérias, os fungos. Eles fazem o quê? Eles comem, né? Vamos dizer assim, comem o ser vivo quando ele morre. Então, se qualquer ser vivo morreu, o que acontece? Então, os decompositores, eles, né, volta aí toda a energia daquele animal ou daquela planta de volta aí para a terra, tá? Então, quem faz isso são os decompositores. Então, por exemplo, né, tem essa imagem ilustrativa. Eu tenho aqui, né, um exemplo de uma cadeia alimentar em forma de desenho, né? Então, eu tenho aí a alga, aqui, ó. A alga tá aqui. E quem que vai comer ela na cadeia que tava o desenho ali? O caramujo, né? Então, o caramujo, ele vai comer a alga. Depois, quem vai comer ele? O peixe. O peixe vai lá e comer ele. E depois, quem vai comer o peixe? O tuiuiu, que é essa ave aqui, ó, que tem no Pantanal. Ok? Depois, o jacaré vai comer o tuiuiu. E depois, gente, o jacaré morreu. Então, quem vai fazer a decomposição dele são os decompositores, tá bom? Então, quem são os seres decompositores? Aí eu já respondi. O que é um animal herbívoro, carnívoro? Já expliquei. Aí também a 2 eu também expliquei. Pronto, agora esse outro aqui. Então vamos lá, o próximo
Aqui, peraí que eu vou compartilhar a tela com vocês. Uma próxima questão. Pessoal, tá vendo essa imagem aí? Tá representando o quê? A fotossíntese. O que é a fotossíntese? A fotossíntese é quando a planta faz o seu próprio alimento. E como que ela faz? O que acontece? A planta, ela pega vários nutrientes da terra, água e o gás carbônico, né, que está na atmosfera, e transforma no alimento dela. Ela pega, ó, e a luz solar. Então ela pega 4 coisas. Os nutrientes da terra, os minerais, né, os sais minerais, a água, ok? O gás carbônico e a luz solar. Ela pega esses 4 coisas e transforma no alimento dela. Qual que é o alimento dela? A glicose. O que é glicose, Laucélia? Açúcar. Açúcar, ok? Então ela se transforma ali no açúcar, que ela se alimenta dele, e ainda pega oxigênio. E ainda libera oxigênio na atmosfera. Então, provavelmente o oxigênio que a gente respira, né, foi liberado por uma planta, certo? E a maioria do nosso oxigênio que a gente respira é de uma planta ou de uma alga, principalmente de alga, viu, gente? Então, a fotossíntese é o quê? É o processo que a planta se alimenta. Como que ela faz isso? Ela pega sais minerais, água, gás carbônico e a luz solar, transforma na glicose, que é o alimento dela, e ainda libera oxigênio na atmosfera, ok? Deixa eu ver uma outra questão aqui. Ok, população e comunidade. Vamos lá. Qual que é a diferença de população e de comunidade? População é o conjunto de animais da mesma espécie. Então, eu tenho aí, população é o conjunto, né? O conjunto de organismos da mesma espécie, vivendo aí no mesmo local. Então, por exemplo, se eu tenho na África, né? Tem um conjunto ali de leões, vivendo no mesmo lugar ali. Eu tenho o quê? Uma população de leão, certo? Já se eu tenho aí o conjunto de população de leão, conjunto de população de zebra, conjunto de população de girafa, de elefante, de hiena, e mais outras populações de outros animais. Isso aí, o conjunto disso tudo é comunidade. Pessoal, comunidade é o conjunto de várias populações de outros animais, tá? Então, população de uma mesma espécie, comunidade de várias espécies, tá bom? Deixa eu ver outra pergunta. Teia alimentar e cadeia alimentar. Aqui. Qual que é a diferença de cadeia alimentar e teia alimentar? Então, eu tenho aí que cadeia alimentar, ela é linear. Então, ela sempre é assim, sabe? Em linha reta. A cadeia alimentar é um monte de cadeia junto. Então, a teia é o conjunto de várias cadeias alimentares, tá? E ela geralmente é assim, todo cheio de seta, ok? Então, a cadeia alimentar ela é muito mais, né, cheia de informações, porque é o conjunto de várias cadeias alimentares entrelaçadas uma na outra, ok? Então, essa é a diferença entre cadeia e teia, tá? Então, vamos lá. Eu tenho aí, né, as relações. Então, eu tenho aí predação. O que é predação? É um ser comer outro. Então, um leão predando a zebra é uma predação, né? Predando, comendo ela, né? Caçando ela, ok? Herbivoria. O que é herbivoria? É quando um herbívoro come a planta. Então, comer uma planta é herbivoria, ok? Parasitismo é um animal, né?
parasita. O que é um parasita? É aquele animal que come alguma parte do corpo do outro, mas sem comer, né? Sem matar ele. Então, por exemplo, o carrapato. O carrapato, ele come o sangue, vamos supor, do cachorro e não mata ele, né? Mas pode vir a trazer doenças. Então, parasitismo é essa é um parasita, né? Por exemplo, carrapato, pulga, piolho, vários vários vermes, que aí é coisa dentro, né, do corpo, tanto de animais quanto da gente mesmo, né? Verme também é parasita. Ele vai comer uma parte de uma parte do animal, ok? Então, mutualismo. Mutualismo são duas espécies que trabalham junto por alguma coisa. Então, por exemplo, os líquens. Os líquens é um ser vivo aí que engloba alga e fungo. Esses dois seres, o fungo e a alga, trabalham junto, né? Para um leva alimento de uma forma, o outro leva de outra e por aí vai. E os líquens, pessoal, ele não existe, ele não é um ser separado, tá? Ele não é um ser separado. O líquens, ele só existe quando junta fungo e alga, ok? Pegar outro exemplo de mutualismo. Mutualismo, ele... tem um ser, um peixe, um pepino, acho que é um pepino do mar. Tem um pepino do mar, que é um animal, né? A gente vai ver muitos animais esse ano. Tem o pepino do mar, que ele tem um animal dentro dele, que faz a digestão dele, certo? Então, um ganha em fazer a digestão, né? E o outro de ter alimento e proteção, ok? Então, tem um animal dentro dele que faz a digestão por ele. Isso é mutuação, mutualismo. E um não vive sem o outro. Se um morrer, o outro morre, ok? Esse é o mutualismo. Eles se cooperam entre si, um ajudando o outro, ok? Inquilinismo. Inquilinismo é, por exemplo, as orquídeas que moram nos troncos da árvore, vivendo lá sem causar dano nenhum à árvore. Então, por exemplo, a orquídea está lá, vivendo em cima da árvore e não causa mal nenhum para a árvore. Ela apenas é inquilina ali, ok? Ela só mora ali sem causar mal nenhum à árvore. Não é um parasita que causa um dano, certo? Comensalismo. Comensalismo é comer o resto de um outro ser vivo, de alimentos. Então, comer resto dos alimentos de um ser vivo. Por exemplo, a hiena. A hiena, ela come restos de comida que o leão deixa. Então, é um comensalismo. É você comer o resto da comida de um outro ser vivo. Ok? Competição. Competição é uma briga, né, entre duas espécies. Por exemplo, o leão brigando com a hiena. Ok? Um leão brigando com a hiena é uma competição entre duas espécies, tá? E a competição de uma mesma espécie é, por exemplo, dois leões machos brigando pelo um grupo de fêmeas, ok? Sociedade. Sociedade é que nem as formigas, as abelhas, que trabalham, que trabalham junto, né? Formando em uma sociedade, uma comunidade, ok? Cada um tem o seu papel específico dentro dessa sociedade. Okay? Por exemplo, a abelha tem a abelha rainha, tem aqui que vai pegar o néctar, tem vários aí funções, cada um tem uma função específica, ok? E colônia? Colônia geralmente é de seres microscópicos, que é a mesma coisa, só que não tem essa... Cada um tem uma função.
A colônia é só um grupo de indivíduos da mesma espécie vivendo entre si. Mas não tem essa função nem nada, não. Igual a colônia de bactéria. É um monte de bactéria vivendo junto, ok? Deixa eu ver o próximo tema, ok. Deixa eu descompartilhar a tela e compartilhar o próximo. Só um minuto. Então aí, né? Pessoal, eu tenho uma célula. O que é uma célula? A menor parte viva de um ser vivo. Então, a célula, eu tenho animais que vivem com conjunto de células, igual os seres humanos. Né? Nós temos várias células, nós somos seres pluricelulares. Então, como nós somos seres pluricelulares, nós temos várias e várias células. Nós temos cerca de trilhões e trilhões de células. Acho que 65 trilhões de células. Então é muita coisa, tá? E uma célula, ela é microscópica, eu não vejo, tá? Então eu não consigo ver uma única célula. E existem seres que é apenas uma única célula, que são seres unicelulares, como por exemplo uma bactéria, alguns tipos de fungo, né? Então é formado de uma única célula. E a célula, pessoal, ela é formada de três partes básicas, que é a membrana celular que cobre ela é a proteção dela. Aí dentro da membrana temos o citoplasma, que é onde tem as organelas, que são estruturas que ajudam a funcionar toda a célula. E temos ainda dentro aí do citoplasma o núcleo, que é onde está armazenado todo o material genético, ou seja, o DNA, ok? E aí a gente tem a célula, o conjunto de células forma o tecido, um conjunto de tecidos forma um órgão, o conjunto de vários órgãos forma um sistema e o conjunto de sistemas forma um organismo, ok? Então, conjunto de célula forma um tecido, conjunto de tecido forma os órgãos, conjunto de órgãos forma o sistema e o conjunto de sistemas forma o organismo, ok? Deixa eu ver outra pergunta aqui. Ok, diferença de unicelulares e pluricelulares, já falei. Gente, os seres unicelulares são aqueles seres que têm uma única célula, ok? Como, por exemplo, as bactérias, alguns tipos de fungo, os protozoários. Vários seres vivos possuem apenas uma única célula. Então, eles são chamados de seres unicelulares. Beleza? E os seres pluricelulares, quem são? São seres que têm várias células, com várias e várias células juntas, como, por exemplo, os animais, as plantas, os seres humanos, tá bom? Agora é sobre os ossos. Só um minuto que eu vou abrir aqui. Então temos aí, né, pessoal, o esqueleto humano. Quais são os ossos da perna? Nós temos o fêmur, que é o nosso osso da coxa. O fêmur aqui, ó. Nós temos a patela, que é o nosso joelho, e dois ossos aqui na nossa canela. A gente tem a tíbia, que é esse maior, e a fíbula, que é esse menor, ok? No nosso pé, a gente tem vários ossos, tá? A gente tem os tarsos, metatarsos e as falanges, tá? Então, são vários ossos aqui, beleza? Então, quantos ossos nós temos na perna? 4, né? A gente tem da coxa, que é o fêmur, a patela, a tíbia e a fíbula. 4 ossos. Beleza? Nós temos 12 costelas
de um lado e 12 costelas de outro. Nosso braço, né, ele é composto. Outra coisa aqui, ó. No tórax a gente tem a clavícula, que é esse osso aqui, esse aqui. Temos a clavícula e aqui nas costas a omoplata. Hoje em dia a gente chama de omoplata, não, escápula. Mudou o nome, tá? Escápula. Hoje em dia é usado como nome de escápula, ok? Temos nas costas aí as vértebras. A gente tem 33 vértebras, então são 33 ossinhos, tá? E no nosso braço, a gente tem o húmero, que é esse osso aqui, o húmero. Nós temos aqui 2 ossos, que nem a gente tem na canela, a gente tem aqui no braço também, que é a una e o rádio. E na mão a gente tem vários ossos, tá? Beleza? Então, a gente tem no quadril, que é o conjunto de vários ossos também, e o crânio, que é o conjunto de vários ossos também. Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma questão sobre isso. Não, não tem, é só uma mesmo. Deixa eu abrir o outro tema. Peraí que eu vou abrir o outro tema. Aqui. Então tem aí as camadas da Terra, né? Então, a Terra é constituída aí de crosta, que é a parte onde a gente vive, né? Que é a parte externa aí da Terra. Dentro dela, a gente tem o manto. E ainda dentro do manto, lá no meio do planeta, a gente tem o núcleo, ok? Então, a gente tem o manto, a crosta, o manto e o núcleo. E o que separa a crosta do manto? O que separa a crosta do manto? As placas tectônicas, que é como se fosse vários quebra-cabeça, várias peças de quebra-cabeça que se unem e formam o globo terrestre, que forma aí a crosta terrestre, tá bom? Então, o que são essas placas tectônicas? É o conjunto dessas placas formando toda a crosta, né? E essas placas um pedaço apenas da crosta terrestre, que ela se movimenta, ela sempre está em constantes movimentos. Então, graças a ela, que. Deixa eu vir uma imagem aqui. Aqui. Então, pessoal, o que acontece? Nossos continentes antigamente eram todos juntos, que aí a gente era um continente só, chamado de Pangeia. Nosso continente todo junto formava a Pangeia, ok? A Pangeia se separou graças às placas tectônicas e formou o que a gente conhece como os continentes atuais, tá bom? Então, elas estão sempre em movimento, sempre. Esse movimento pode ser de uma fazer força na outra ou de separar. Aqui, ou de separar, ok? Exemplos de placas que separam. A placa sul-americana, que é a do Brasil, né, onde o Brasil está, junto com a placa africana, elas se separam. Elas separam um pouquinho a cada ano, ok? Então, ela separa um pouquinho a cada ano, tá bom?
Então, eu tenho aí a placa separando e eu tenho também a placa sul-americana com a placa de Nazca, que uma choca com a outra, formando aí as montanhas que tem nessa região, que são os Andes. Tem aí também a terremoto nessa região frequentemente, tsunami, sempre tem um tsunami aí nessa região, né? Que região que é essa? A parte oeste da América do Sul, que engloba aí Colômbia, os países, né? Colômbia, Peru, Equador, Bolívia, Chile, Argentina, ok? Então, são países que sempre estão sofrendo influências das placas tectônicas, né? Por exemplo, em terremoto, em vulcão, tem vulcão nessa região, ok? Tsunami, tá? Algum tempo atrás teve em 2012, eu acho, teve um tsunami no Chile junto com um terremoto, ok? Então sempre tem essa influência das placas tectônicas nessa região. Não só essa, né? A região oeste dos Estados Unidos também, onde tem essas listras azul, né? Tudo onde tem essas listras azuis sofre interferência aí das placas tectônicas, tá bom? Deixa eu ver outra questão. Então, é isso. O que é o vulcão, pessoal? Vulcanismo. Deixa eu entrar aqui no slide. Peraí. Deu um probleminha aqui. Não, não é que não. Então vamos falar cada um deles, ó. Os terremotos. Os terremotos é quando, né, a Terra treme pela influência das placas tectônicas, que uma está colidindo com a outra. Então a Terra treme, é o terremoto, ok? Se ocorre um terremoto debaixo do mar, e o que acontece? Ele libera uma energia tão grande que faz com que as ondas fiquem muito grandes, as ondas do mar, chegando no litoral, gente, ondas aí gigantescas de 30 metros, né, maior que um prédio. E ele chega no litoral, essa onda gigante, fazendo destruição, é chamado de tsunami. Tá? O tsunami, uma das principais causas é um terremoto debaixo d'água. Tem outras, mas a principal é essa. E vulcanismo, né, é quando tem um vulcão. O que é um vulcão? Um vulcão é uma montanha, geralmente ele é uma montanha, que libera lava aí lá debaixo da terra, no manto, pega aquele manto da terra e libera ele para a atmosfera, que aí tem o nome de lava, ok? E tem as cadeias montanhosas, não tem ela aqui não, né? Tem as cadeias montanhosas, que é um processo aí que leva anos e anos e anos para ocorrer, que é quando uma placa tectônica junta com a outra, né? Ela junta com a outra e vai subindo. Aí uma delas vai subindo e vai formando as montanhas, tá? Por exemplo, eu falei dos Andes, né? Quais são os países que têm os Andes? Aqueles mesmo que eu acabei de falar, que é Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, Chile e Argentina. São os países que têm os Andes, as cordilheiras dos Andes. O que é cordilheira, pessoal? É o conjunto de montanhas. A gente tem as cordilheiras dos Alpes, que está lá na Europa. Então, quais países têm os Alpes? Temos a Suíça, a Áustria, a França, a Alemanha e a Itália, que tem os Alpes, tá? E tem a Cordilheira dos Himalaias, que é na Ásia. Quais países têm as Cordilheiras dos Himalaias? Tem aí Nepal, Índia, Bangladesh, China, Irã, Paquistão. Acho que são esses. Tem aí as cordilheiras do Himalaia.
Gente, no Himalaia é onde tem a maior montanha do mundo. A maior montanha não, o pico mais alto do mundo, que é o monte, né, o pico do Everest. Ok? Vamos para a próxima questão, deixa eu ver. Beleza. Pessoal, por que no Brasil não tem tsunami? Vou voltar a imagem aqui. Não tem tsunami, não tem terremoto, não tem nada. Porque olha, pessoal, o Brasil, ele está no centro de uma placa tectônica. O Brasil, ele está no centro da placa sul-americana, né? E o que acontece? Como ele está no centro dessa placa, do lado esquerdo dele, onde está as listras azuis, a gente tem uma placa encontrando com a outra e se chocando, ok? Então, quando essas placas se chocam, é muito raro ter um terremoto, por exemplo, no Brasil, porque não consegue tão longe assim. De vez em quando pode ocorrer terremotos no Brasil. Terremotos no Brasil. O que foi isso? Então, pessoal, de vez em quando pode ter terremoto sim no Brasil, tá? E o que acontece? Quando tem esse terremoto no Brasil, é porque o terremoto que aconteceu lá nos Andes foi tão forte que chegou um pouquinho no Brasil, mas ele geralmente vem bem fraco, tá? E algumas regiões apenas que isso acontece, como por exemplo, o Acre, Amazonas, algumas regiões aqui pode do lado mais oeste ao Brasil pode sim sofrer interferência aí de terremoto, mas muito raro e muito fraco quando chega, tá? E o que acontece do outro lado de lá, na outra placa? Né? Tem o conjunto aí da placa sul-americana com a placa africana. E o que acontece aí? A placa sul-americana com a africana, elas se separam. Se elas estão se separando, não tem como ter terremoto, não tem como ter tsunami. Então, por isso que o Brasil praticamente não tem terremoto, tsunami, vulcão e nada do tipo, ok? Beleza, eu já falei da Pangeia, né, que era o continente junto que a gente tinha, né, o bloco de terra que a gente tinha, e graças às placas tectônicas eles foram se separando e formando o que é os continentes atuais. Agora, sobre as rochas. Pessoal, a gente tem 3 tipos de rocha. A rocha magmática, a rocha sedimentar e a rocha metamórfica. O que é cada uma delas? A rocha magmática é quando o magma da Terra, né, o manto ele tem o magma, ele é liberado através de vulcões e ele solidifica. Ele vira uma pedra, uma rocha. Ok? Então, essa lava ela vai esfriar e vai virar uma rocha. Essa rocha é chamada de rocha magmática. Se essa rocha, né, ela sofrer uma alta temperatura e pressão, ela vai mudar o jeito que ela tá. Ela vai se transformar na rocha metamórfica. A rocha a rocha magmática, ela tem vários grãozinhos. Vocês têm em casa uma pedra, alguma pedra de granito em casa, como por exemplo numa mesa, numa pia? Provavelmente a pia da casa de vocês deve ser de granito, a mesa deve ser de granito. Granito é uma rocha magmática. Você consegue ver os grãozinhos, assim, né? Os cristalzinhos direitinho na mesa, na pia, ok? E a rocha metamórfica, você não consegue ver isso mais. Por quê? Eles ficam em linhas, fica todo desenhado em linhas. Como, por exemplo, o mármore, que é aquela pedra clara, cheia de rajados escuros. E o que é esses rajados, né? São os cristais que mudaram de forma, tá? E a rocha sedimentar é aquela rocha que tem várias camadas,
várias e várias camadas que foram acumulando. Fez uma camada, depois acumulou mais, foi acumulando, acumulando e formando as rochas sedimentares, tá bom? Por exemplo, ó, o granito, ele é cheio de cristalzinhos. Já a metamórfica, ela não tem esses cristalzinhos mais, eles são lineares, né? Tudo em forma de rajado. E uma rocha sedimentar é o conjunto aí, o conjunto de várias rochas. Então, por exemplo, conglomerado são várias rochas que se uniram, ok? Então, ó, tá vendo a rocha sedimentar? Ela tem várias camadas, você consegue ver a camada. Como, por exemplo, no Grand Canyon, lá nos Estados Unidos. Você consegue ver as camadas direitinho do Grand Canyon, ok? Então, vamos relembrar aqui. As rochas magmáticas é o magma que solidificou, né? As sedimentares é o acúmulo aí de várias rochas, né? Que foram acumulando por vários e vários anos. E a metamórfica é quando a rocha ela acumula aí, ela sofre uma alta temperatura e uma alta pressão dentro da terra mesmo, e ela muda os seus cristais, tá bom? Qual rocha que a gente pode encontrar fóssil? Que a chance é muito grande de encontrar fóssil. A sedimentar. Porque além das rochas, né, se acumulando ao longo dos anos, pode vir sem querer, né, um animal, uma planta também. Então, os fósseis provavelmente vão estar em rocha sedimentar, tá bom? Deixa eu ver outra questão. Sistema nervoso. Deixa eu ir lá para o sistema nervoso agora. Então, nosso sistema nervoso é composto principalmente do cérebro, né? Que é o principal órgão do sistema nervoso. O principal órgão do nosso corpo. E a gente tem aí também alguns outros órgãos. Por exemplo, o cerebelo, que está abaixo aqui do cérebro, está na nossa nuca aqui, tá? Temos aí o cerebelo, o bulbo, ou tronco encefálico, que ele sai do cérebro e conecta a medula espinhal. E o que é a medula espinhal? É o que tem dentro das vértebras. É uma medula dentro das vértebras. E dela saem os nervos, que liga aí o nosso corpo inteiro, inteiro, inteiro. Então a gente tem os nervos, a gente tem a medula, e o encéfalo, que é o cérebro, junto com o cerebelo, com o bulbo e outras partes. Tá? Então, encéfalo é o cérebro junto com as outras partes aí. Então, a gente tem o encéfalo, a medula, que tá nas nossas costas, dentro das nossas vértebras, que são os ossinhos das costas, e os nervos, né? Os nervos, eles saem aí para todas as partes, sai da medula e vai para todas as partes do nosso corpo. Beleza? E pessoal, o que é um neurônio? O neurônio é esse aqui, ó. Pessoal, o neurônio, eles são as células do cérebro. Ela é a célula aí nervosa. Por que nervosa? Porque o cérebro, ele é composto aí ele está dentro do sistema nervoso. Então, o sistema nervoso, né, que tem o cérebro, a medula, os nervos. Então, por isso que ela é chamada de célula nervosa, tá? Então, a célula nervosa, né, nossa célula do cérebro, é o neurônio, tá? Então, é a menor parte aí do nosso cérebro. E é ele que faz a ligação que a gente precisa, né? Que o cérebro, ele manda sinais, né? Sinais para todo o nosso corpo, sinais elétricos para todo o nosso corpo.
Então, a gente tem um neurônio que liga com outro, que liga com outro, que liga com outro, e assim faz todo o processo de transmissão desses impulsos nervosos, né? Por exemplo, se eu tenho, se eu tô mexendo minha mão, por que eu tô mexendo minha mão? Porque meu cérebro tá mandando impulso nervoso para a medula, depois pro nervo da mão, do braço, depois chega no nervo da mão, e assim ele fala assim, ó, o músculo, mexe aí, ok? Então, tudo que eu faço é através dos impulsos nervosos que foram liberados pelo cérebro, tá? Deixa eu ver uma outra questão aqui. Beleza, sobre as drogas. Deixa eu entrar aqui nas drogas. A parte aqui das drogas, ó. Então, a gente tem, né, as várias drogas. A gente tem várias drogas, né? A gente tem as drogas, por exemplo, remédio. Remédio é um tipo de droga, ok? Tudo que não é natural, tudo que não é natural no nosso corpo é chamado de droga, tá? Só que tem aquelas drogas que fazem muito mal, como, por exemplo, as drogas psicoativas, né? Que são aquelas drogas que fazem um mal, assim, gigantesco para o nosso corpo. Como, por exemplo, né? O crack, a maconha, cocaína, o álcool, o cigarro, né? Então, isso tudo são drogas. Então, drogas o quê? Psicoativas. Temos aí vários tipos de droga. Temos a depressoras, que vai te dar vai diminuir toda sua atividade cerebral, né? Por exemplo, o álcool. Temos as estimulantes, que vai te estimular muito mais, que ela é o oposto da depressora, né? Como, por exemplo, crack, a cocaína. E as perturbadoras, que vão te dar aí alguns alucinações e tal. Como, por exemplo, que a gente tem o LSD, que te dá alucinações. Muita gente tem o uso aí de chá de cogumelo, que também para dar alucinação, ok? Então vamos lá. Deixa eu ver mais alguma outra coisa. Sobre a orelha. Vamos lá, sobre a orelha. Orelha, visão, né? Nossa orelha, pessoal, é dividido em 3 partes. A interna, a externa e a orelha média. Um minuto que eu vou colocar a imagem para vocês verem melhor. Então, a gente tem, né, a orelha média, a orelha externa, a orelha média e a orelha interna. O que é a orelha externa? É a parte aí do canal auditivo, né, o pavilhão auditivo é a nossa orelha, né, tem o canal aqui, que pode ser chamado de meato acústico, que é o buraco da orelha, tá? E o tímpano, que é uma membrana aí no final da orelha externa. E a orelha média? O que a gente tem na orelha média? Os ossinhos, todos os ossinhos, os 3 ossinhos que a gente tem na orelha, que é o materno, a bigorna e o estribo. Esses 3 ossos, eles são os menores ossos do corpo humano. Eles balançam um com o outro, né? E eles vão fazer com que a gente entenda o som através deles e através de outras coisas que tem na orelha interna, que é, por exemplo, a cóclea, né? E os canais semi-auriculares. O que é a cóclea? A cóclea é um negócio que parece um caracol, cheio de líquido, e assim ele transmite o som que a gente tem
em sinais nervosos para o cérebro. Então, mandou para o cérebro e a gente consegue, né, escutar, tá bom? Vamos lá. A visão, né? A visão. A gente tem várias partes no nosso olho responsável por a gente ver. A gente tem a íris. Deixa eu pegar essa imagem aqui. Então, a gente tem a íris, que é a parte colorida. Nesse caso, é azul, né? Mas cada um tem uma cor. Temos aí a pupila, que é a parte preta. A pupila, ela se dilata, né? Ela mexe, ela diminui de tamanho, aumenta de tamanho. Mas, na verdade, pessoal, o que mexe é a íris, tá? A pupila é só o orifício que a gente tem aí. Tem a parte branca, tá? Que é chamada de esclera, que é a parte branca do olho. E temos a córnea, que é uma película que a gente tem no nosso olho, tá? E essa película, ela protege o nosso olho, faz um monte de coisa, ajuda a nossa visão, tá bom? Então, a córnea é essa parte externa, ok? Aí dentro do nosso olho a gente tem a lente, que ela está atrás aí da pupila, tá? Tem aí a retina, que é uma parte aí como que eu falo? É uma parte, é o lado oposto do olho, é essa parte aqui, ó. Vocês conseguem ver a setinha? Essa parte aqui é a retina, ok? Essa parte é a retina. E na retina, a gente tem aqui um líquido, que chama humor vítreo, ou corpo vítreo. É uma substância gelatinosa, que é o que tem dentro do nosso olho, né? E ele é transparente, que apenas faz o olho ficar do formato esférico, tá bom? E a retina é a camada interna, a camada mais interna do nosso olho, onde que tem os receptores de estímulos. Então é ali que a gente vê mesmo, entendeu? Ali que forma toda a nossa imagem que a gente vê, tá bom? Pessoal, vou encerrar a nossa aula. Ainda tá faltando alguns temas, né? Como, por exemplo, da questão 28 até a questão 32. Então, depois eu falo sobre eles, sobre essas questões, tá bom? Sobre esse tema dessa questão, ok? Então, espero que tenha ajudado vocês a fazer essas questões. Relembrar que a gente viu ano passado, tá? Só um minuto que eu vou parar aqui.